come se abbracciasse il mondo tra le nuvole. Bom, minha gente, então nós vamos começar agora o quarto vídeo. Eu vou colocar para vocês um resumo que já foram dos temas que nós já colocamos nos primeiros 3 vídeos, tá certo? Vocês vão ler com calma para vocês terem uma ideia, que depois vocês podem, se quiserem, assistir novamente o vídeo 1, 2 e 3. Então nós estamos agora iniciando o quarto vídeo. E o primeiro tema desse quarto vídeo é o dom do discernimento na vida de Jesus. Tá certo? Então, numa certa ocasião, entrando Jesus numa casa da Galileia, veio um grande número de pessoas que lhe impediam até mesmo de fazer a sua refeição. E diz lá o texto, né? Quando os seus o souberam, saíram para o reter. Diziam, ele está fora de si. Então alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém, eles falavam assim, ele está possuído de Beelzebul, né? É pelo príncipe dos demônios que ele expele demônios. Veja bem esse texto do Evangelho. Jesus estava expulsando espíritos imundos das pessoas, aquelas pessoas estavam ali naquela prisão. E quando ele chegou para justamente expulsar esses espíritos imundos, as pessoas, os escribas que deviam se alegrar com aquilo, pelo contrário, diziam que Jesus estava com o espírito de Beelzebul, por isso é que ele expulsava os demônios. Quando lhe atribuíram um espírito imundo, Jesus discerniu. Se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Isso em Marcos 3, no versículo 22 ao 27. E no Evangelho de Lucas, Jesus também discerniu nessa mesma passagem, né? Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. É discernimento puro, certo? Noutra ocasião, Jesus repreendeu severamente a Pedro, né? E disse que os seus sentimentos não eram de Deus. Como a gente vê em Marcos, no capítulo 8, no versículo 31 a 33, né, que diz assim, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e foi morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. E Pedro, tomando-o à parte, né, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo essas palavras, afaste-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Ora, Jesus estava quantas e quantas vezes, será que uma pessoa como Pedro, que estava há 3 anos andando com Jesus, não estava compreendendo o que estava se passando à volta dele? Quer dizer, que ele queria prender Jesus a esse plano terreno, justamente o nosso grande plano de salvação era que Jesus morresse por nós, pelos nossos pecados, e que depois ressuscitasse, né? E depois voltasse. É o humano, né, interferindo no divino. Não pode, nunca vai dar certo. Então vamos ver também alguns casos da falta de discernimento. A falta de discernimento é própria de pessoas iniciantes, das pessoas imaturas. É claro que Deus nos salva nessas situações. E temos sido salvos por Ele, que quer nos dar cada vez mais o discernimento dos espíritos, né?
a capacidade de perceber e de sentir em nós o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem do Espírito Santo e aquilo que vem do mal. Então nós temos que ser bem cuidadosos quanto a isso, muito cuidadosos quanto a essa situação humana, né? O nosso espírito humano, estão ali misturado orgulho, vaidade, ciúme, inveja, né? Rivalidades, as competições. Então, se nós não tivermos o discernimento dos espíritos, nós podemos pensar que pode estar vindo de Deus aquilo que de fato não vem. Porque o Satanás é sabido demais. É sabido. E ele usa o ser humano, né, naquela incipiência dele para justamente fazer a loucura dele. Então, tratar-se-á apenas de orgulho e vaidade da nossa parte. Nós podemos engolir tudo como se fosse vindo de Deus. Aquilo que não vem de Deus, né? Então o Senhor tem para nós esse grande dom, esse precioso dom que é o discernimento espiritual. Embora ele seja um dom, embora não seja dado assim gratuitamente, porque todo dom é isso, é a graça doada, né, sem contrapartida, nada, ela é também resultado da nossa caminhada, certo? É resultado da nossa caminhada, daquilo que nós também estamos sinalizando. Então nós precisamos caminhar e amadurecer. E o que nos amadurece é a perseverança, a oração, a palavra de Deus e a nossa docilidade ao Espírito Santo. Tá certo? Então, com a maturidade dessa docilidade, também vem o discernimento dos Espíritos. Então, vamos falar assim, um pouquinho de alguns textos que mostram os males que ocorrem da falta do discernimento. Um desses textos se refere ao pecado original. A gente vê em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, diz o seguinte: E disse em seguida ao homem, porque ouvistes a voz de tua mulher, e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Olha aí a consequência da desobediência e da falta de discernimento, né? Quer dizer, que foi justamente por causa dessa falta de discernimento de Eva, que não compreendeu a malícia, né, que estava ali naquela serpente, que nós estamos sofrendo até hoje. Um outro caso que a gente comenta aqui, que eu até comentei rapidamente no vídeo anterior, é o caso de Davi. Ora, Davi, por uma total falta de discernimento, ele criou uma situação desastrosa para ele, para todo aquele povo que ele comandava. Você se lembra desse caso, né? De Davi lá, curiando uma mulher que estava tomando banho nua, a Betsabé, que era mulher de Urias, e ele lá do terraço dele, do alto lá do seu palácio, viu aquela mulher tomando banho num tanque lá embaixo, e se apaixonou pela mulher. Ai, meu Deus! E deu uma confusão que você não queira saber. Vamos ler um pouquinho esse texto? Diz assim: Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: É Betsabé, filha de Elião, mulher de Urias o Hiteu. Então Davi mandou mensageiros que lhe trouxessem. Ela veio a Davi e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para a sua casa. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: Estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: Manda-me Urias o Hiteu. Porque Davi tinha se apavorado com a gravidez da mulher, né? Ele tinha
cometido adultério com a mulher de um dos seus bravos guerreiros, né? Que era o Urias. Aí um pecado chama outro, né? Mandou uma mensagem para Joabe, que era o general lá da guerra dele, que estava lutando lá, dizendo: manda-me Urias o Iteu. E em seguida disse a esse Urias, né, quando ele chegou: desce à tua casa e lava os teus pés. Querendo assim que Urias que mantivesse relações com a mulher, né? Para justamente dizer que a gravidez era dele. E Urias saiu do palácio do rei, mandou que o seguissem como um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, não. Ele dormiu, não deu certo o plano de Davi, né? E Urias dormiu na porta do palácio com os outros servos que estavam com ele, os outros guerreiros que estavam com ele, né? Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe, né? Ele viu que o primeiro plano dele tinha fracassado. Eu te envio Urias, dizia na carta, né? E coloca ele na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o, ou seja, tira qualquer proteção dele, para que ele seja ferido e morra. Olha as consequências do pecado, né? E Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. E saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. E entre esses que tombaram estava Urias o Iteu. Essa historinha está toda no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo de 1 a 17. Tá? Veja o quanto é terrível o pecado, né? E como ele vai cada vez mais afundando a pessoa. Quanto mais a pessoa se mexe, mais afunda, mais afunda. Não teria sido muito mais fácil Davi ter pedido perdão logo, ter resolvido a situação? Não, ele foi cada vez mais se afundando no pecado. Vamos ver agora, minha gente, tudo isso por falta de discernimento. Vamos ver agora um outro tópico que eu quero levantar com vocês, é a questão que a gente diz assim: por falta de discernimento, nós damos abertura ao maligno. Então, irmãos, nós temos muito que aprender com os nossos santos. Um deles é São João da Cruz. E São João da Cruz ensina que na nossa alma tem 3 grandes inimigos. Quais são esses inimigos? O mundo, o demônio e a nossa própria carne. Tá certo? Então, esses inimigos, eles fazem de tudo para dificultar o caminho que a nossa alma deseja trilhar até chegar a Deus. Deus insistiu, assim eu poderia dizer também, com seus filhos israelitas, né? Quando lhes disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Isso está em Êxodo 20, no versículo 2 e 3. Tá certo? Ora, muitas vezes nós caímos no laço da serpente quando somos levados a buscar o poder baseado no ocultismo. É por isso que é complicado você tentar entrar pelo lado da magia negra, pelo lado do ocultismo, pelo lado de gente que quer fazer trabalhos com sangue. É um perigo. Certo? Então nós somos levados a buscar o poder baseado no ocultismo, né? Querendo o quê? Tentando achar um atalho para escapar das leis severas, porém claras, né? De Deus. Então nessa hora, o diabo entra em ação, né? Oferecendo várias alternativas. E essas alternativas estão todas elas sob o controle dele, Satanás. Então é nessa hora que, na nossa fraqueza, nós procuramos assuntos misteriosos, né? Que se estende para além da esfera do conhecimento normal da gente, do homem geral. Eu cito como exemplo o horóscopo, a astrologia, né? As superstições, as adivinhações do futuro, por meio de carta, né? Bola de cristal, essas coisas, leitura de mão. Não é permitido para a gente fazer isso.
essas atividades, elas dão uma abertura ao diabo, né? Porque, então a razão para isso está muito clara, né? É muito clara. Nós abandonamos o Deus, nosso Deus, e começamos a pôr a nossa confiança nas mãos humanas, né? Essas mãos humanas que, por sua vez, fazem aquilo que é incitado pelo Satanás, em cerimônias, em rituais satânicos, em algumas dessas cerimônias eles executam, né? Até criança. Ali também tem os presentes que são oferecidos, os talismãs, né? Que são amuletos que são dados para a pessoa para usar para o resto da vida, não sei o quê, né? Então, essas coisas. Então, o fato é que incitar o homem a ser como Deus é a velha tentativa satânica. Desde o início ele disse essas coisas para Eva, né? Através da serpente lá. A serpente era o próprio Satanás. É querer fazer do homem Deus, dizendo para o homem assim, olha, você tem um poderzão aí dentro de você, vai lá. Então, é a sede humana de poder que leva o homem a procurar coisas através da magia negra. Então, de fato, desde o princípio, Deus deixou bem claro ao seu povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Tá? Então, no livro do Levítico, essa advertência é bastante clara. E eu estou me valendo da palavra de Deus, e é nela que eu acredito, né, que diz assim: não vos dirijais aos espíritos nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Quero lembrá-los, irmãos, também, que essa formação é sobre o discernimento do Espírito. Fique sempre fixado nisso. Nós estamos falando de discernimento dos Espíritos. Não estamos aqui dando lição moral em ninguém, nem querendo desviar ninguém do caminho que ele está decidido a seguir. Quer seguir, vai. Eu aguento um tranco depois. Certo? Então veja o tremendo mal a que estamos expostos. Quando nos falta assim, justamente esse dom do discernimento dos Espíritos. Notem que a Bíblia não fala com dureza apenas contra os que praticam a feitiçaria e o ocultismo. Mas a Bíblia também é bastante dura contra aqueles que procuram esses serviços. Por quê? Porque quem procura é que está querendo trocar Deus por essas coisas, né? Isso aí está em Levítico, no capítulo 20, no versículo de 6 a 8. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio do seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Nos 40 anos que Moisés conduziu o povo no deserto, se cumpria fielmente o que fora dito por Javé. As desobediências previstas na lei eram punidas duramente, especialmente aos que buscavam o ocultismo, né? Isso aí tem também uma outra passagem. Eu estou sempre citando as passagens, que é para você não dizer que é eu que estou falando da minha cabeça, do meu... né? Não, eu estou citando a Bíblia, que é a palavra de Deus. E diz lá a Bíblia: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, aos feiticismos, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essa prática. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 10 a 12.
Veja que aqui há uma desculpa de pessoas que praticam a magia negra e outras formas de ritos diabólicos, né? E que fazem isso justamente porque foram abençoados com um dom dado pelo próprio Deus. Isso é claro, meu amigo, é apenas uma presunção. Porque veja o que diz a Bíblia no livro da sabedoria, no capítulo 12, no versículo de 3 a 7. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhas horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças, seus festins de entranhas, carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos e os crimes de pais contra seres indefesos, e resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais, para que esta terra, que estimais entre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Esse mesmo capítulo nós lemos: não há fora de vós um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vosso julgamento. Isso aí está em Sabedoria 12, no mesmo capítulo, no versículo 13. Nós estamos terminando aqui esse quarto vídeo. Acrescentamos mais informações para vocês sobre o discernimento dos Espíritos. No próximo vídeo a gente encerra esse tema, viu? Mais uma vez eu peço a vocês, perseverem, porque quem não sabe que se trata de um determinado assunto, não tem como defender esse assunto. Então, se você é um carismático, se você é um pregador, se você é um líder, se você é um coordenador, seja de que área da igreja for, até mesmo na área pessoal, na sua família, se você tiver conhecimento, você defende melhor. Se você não tiver o conhecimento, você vai andar às apalpadelas, como um cego. E um cego, quando conduz outro cego, cai os dois no buraco, né? Então, shalom do Pai para vocês todos.